A gente viu na passada a relação do Pai com o Espírito Santo e hoje a gente vai ver a relação do Filho com o Espírito. A gente vai, baseado no que a gente acabou de ler, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que é quando o anjo avisa Maria que dela vai nascer um santo, que é Deus e que vai reinar para sempre. E a gente vai ver que desde o início, Jesus, ele viveu dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo fez ele nascer, o Espírito Santo capacitou ele, né? Está escrito lá em Lucas, quando ele abre o livro da lei na sinagoga, ele fala aquela profecia que está escrita no livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tudo isso foi ele, o homem, Cristo, sob a influência, no poder do Espírito Santo, né? Alguns autores teólogos, eles falam que Jesus, ele viveu, sobre ele estava a plenitude do Espírito. Tudo aquilo que o Espírito Santo coloca em nós, não plenamente, né? Porque nós somos pecadores, mas sobre Jesus estava plenamente o poder do Espírito, né? A gente veio aqui hoje para aprender que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, aquilo que a gente já viu, né? O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Amém? Pronto. Então vou me sentar ali, o professor vai vir dar aula agora. Ficar um pouquinho ali sentado, que eu estou... né? E aí, senhores, paz do Senhor. Bom dia. Hoje eu fiquei com essa missão aí de dar a introdução da aula, né? Então, como os senhores já conhecem a dinâmica aqui das escolas bíblicas, né? Vocês podem pedir para fazer um comentário, ou então tirar uma dúvida, né? Participar. É uma aula participativa. Então eu vou começar fazendo a leitura e vou fazendo os comentários conforme a gente vai avançando na leitura da lição. Na introdução a gente tem o seguinte: o plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. E aí quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma coisa interessante. Como para executar o plano da salvação, Deus ele vai gradativamente se aproximando do homem. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos a figura do tabernáculo. Deus, ele se faz presente por meio dessa figura do tabernáculo. Tabernáculo significa habitação, ou tenda, que é um local de habitação, né? E quando nós vamos, por exemplo, para João capítulo 1, versículo 1, nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, tabernaculou entre nós. Então a presença de Deus, agora não só entre nós, como no Antigo Testamento, mas conosco, mais próximo da gente, né? Então, ele pisou no mesmo chão que a gente, comeu a mesma comida, sentiu as mesmas coisas, sentiu fome, sentiu angústia. E é interessante como essa aproximação dele acontece, né? Ele chama os seus discípulos de amigos. Olha como é diferente de antes, que uma vez por ano você poderia estar diante de Deus e agora você anda do lado dele, né? E depois nós temos o envio do Espírito Santo, que é até uma coisa interessante, né? O Espírito Santo gerou o Filho, ou seja, nos enviou o Filho, e depois o Filho vai nos enviar o Espírito Santo. É como se como aqui uma troca de posição, né? Um envia o outro, a Trindade ela vai estar sempre presente em todos os momentos, desde Gênesis. O que a gente vai ter vai ser algumas diferenças de função, mas elas sempre, as três pessoas da Trindade sempre vão estar presentes. E, avançando aqui na leitura da parte da introdução, nós temos o seguinte: desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário, a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade. E aí me chamou a atenção essa palavra aqui, unidade, né? E existe um conceito teológico da trindade ontológica e a trindade econômica.
Na Trindade ontológica, nós tratamos da essência do ser de Deus. Então, todas as pessoas da Trindade, eles compartilham de uma mesma essência, eles são iguais em atributos, em glória e poder, majestade, natureza. Tem a mesma natureza. E em relação à Trindade econômica, isso aqui diz respeito à parte administrativa, né, de encargos. Cada um vai ter uma função diferente. Não que cada função seja mais ou menos importante, todas são igualmente importantes, no entanto são diferentes. Então, por exemplo, quando pensamos no autor da nossa salvação, nós pensamos em Cristo, em Jesus. Então, ele toma para si essa função. Quando pensamos no autor da criação, nós pensamos no Deus Pai. E quando pensamos no autor da consolação, pensamos no Deus Espírito Santo, né? Então, quando eu vi essa parte aqui da unidade, eu me lembrei desse conceito teológico, né? Essa divisão da trindade ontológica e econômica. E agora vamos para, depois da introdução, primeira parte, o Espírito e a concepção do Filho, o anúncio do nascimento de Jesus. Então, vou fazer a leitura aqui primeiro. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. O mensageiro, só que é interessante perceber, mensageiro, visita uma jovem chamada Maria e lhe faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus, ele diz qual vai ser o nome do filho. Será chamado Filho do Altíssimo. Certo, então aqui Lucas ele vai escrever e registra que o anjo Gabriel ele vai levar uma mensagem. E aqui fala que ele é o mensageiro. E anjo significa exatamente isso, mensageiro. Angelos, do grego, significa mensageiro. E aí eu lembro que teve uma situação que foi levantada lá no grupo, né, recentemente, em relação às línguas angelicais, né? Se existem línguas dos anjos. Assim, se a função do anjo é transmitir uma mensagem, é necessário que ele se submeta à língua do homem, para que essa mensagem ela seja passada de forma eficiente. Então eu não vejo, né, eu defendi o meu ponto lá no grupo, eu não vejo como existir uma língua angelical, uma vez que a função do anjo é comunicar. Eu lembro de uma passagem de Paulo, 1 Coríntios 14, quando ele está ensinando a igreja sobre aquilo que eles devem evitar para não causar um escândalo em meio ao culto, né? Ele diz que para ele era preferível falar 5 palavras com o seu entendimento, de forma compreensível, que todo mundo pudesse entender, do que 1000 palavras em línguas estranhas, né? Então aqui a gente vê o propósito da mensagem, o propósito da linguagem, né? Que é transmitir. Então, o anjo, ele é um mensageiro. E aqui nós temos que ele dá o nome, né, do filho de Maria, o filho de Deus, que é Jesus. E Jesus significa Jeová salva. E aí assim, se a gente for voltar lá no primeiro século, essa visão de salvação era uma visão simplesmente materialista, né, nesse plano. Então seria vir um Messias para salvar o povo das garras opressoras, da mão opressora de Roma. Sendo que a salvação que ele veio nos trazer é algo muito maior, apontando para a eternidade, não para aqui, né? Não para um plano simplesmente terreno, mas para a eternidade. E nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que trazem as mesmas passagens, né? Ou as mesmas histórias, nós vemos, por exemplo, em Mateus, um complemento interessante, que é ele será chamado Emanuel. Não que esse seja o nome dele, mas Emanuel significa Deus conosco, né? Como a gente tinha tratado aqui no começo. E aí, eu vou ler a última parte aqui desse trecho 1, da parte 1, e diz o seguinte, é a resposta de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí eu penso o seguinte, é interessante como o Senhor ele é assertivo. Quando tem uma grande obra para acontecer, aquele ali era o tempo certo, era o local certo, eram as condições ideais, e ele entrega essa função, não de forma a obrigar o servo a fazer, mas ele escolhe o servo que já está predisposto a obedecer, né? Então, quando ele dá essa missão para Maria,
ele conhece, né, em 2 Samuel fala que o Senhor perscruta o coração dos homens, né? Diferente de nós que vemos o exterior, Deus perscruta o nosso coração, ele nos conhece intimamente. Então, ele conhecendo o coração de Maria, deu a ela essa missão e ela aceitou essa missão. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E no capítulo 1 de Lucas, mais para frente, não tem aqui nessa lição, fazendo a leitura do capítulo, né, eu percebo uma coisa interessante. No caso aqui é um comentário que está para fora da lição, mas eu acho que é pertinente trazer pela questão do ensino mesmo, né? No versículo 46 do primeiro capítulo, nós vemos uma oração feita por Maria, que é conhecida como Magnificat. Magnificat, do latim, pela tradução da Vulgata Latina, no século V, por Jerônimo, que significa magnificar, engrandecer. Então, Jerônimo ele traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o latim e o Novo Testamento do grego para o latim também. E essa parte, o versículo 46, começa com Magnificat. Magnifica a minha alma ao Senhor, meu Salvador. Ou engrandece minha alma ao Senhor, meu Salvador. E o que é que a gente consegue pensar a partir disso, né? A primeira coisa que me vem à mente é o problema da Imaculada Conceição de Maria, defendida pelo catolicismo romano, né? É um dogma tardio, surgiu na segunda metade do século XIX, 1857, se eu não me engano, e você não vai ver uma repercussão dos pais da igreja, por exemplo, falando sobre isso, e a Bíblia não vai falar sobre isso. Inclusive, no versículo 46, a gente tem uma contradição em relação a esse dogma, né? Porque se o dogma diz que ela nasceu sem pecado, a Imaculada Conceição, e aqui fala que ela tem um Salvador, ou precisa de um Salvador, só tem um Salvador que é um pecador, né? Imagine que depois de Adão ele caiu no buraco, depois de pecar, e todo mundo que nasce de Adão, nasce dentro do buraco necessariamente. E aí vem Deus, com a sua poderosa mão, para tirar o homem desse buraco, transportando das trevas, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, e do lado dele está Maria. Aí Maria olha para ele, fazendo a obra redentora, e diz assim: minha alma engrandece o meu Senhor, meu Salvador. Não faz sentido. Para fazer sentido, ela deveria estar na mesma condição daqueles que estão sendo salvos, né? Então, eu achei pertinente trazer esse ponto também para fazer um comentário. E aí vamos para o ponto 2, o Espírito como agente da concepção. E a explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu vou ler mais alguns trechos para partir para os comentários. A sombra refere-se à presença de Deus, que tem a parte que ele fala, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? E a concepção será obra do Espírito Santo. E aí isso aqui me lembra um tema que já foi tratado um pouco aqui, né? Pelo menos por cima, que é a diferença entre geração e criação. E aí eu me lembro de uma leitura que eu fiz, né, de um autor cristão famoso, que é Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, né? Um escritor do século XX, professor universitário. Ele se converteu aos 33 anos, desde então começou a escrever livro cristão. E aí um dos livros mais famosos dele é O Cristianismo Puro e Simples. E aí ele traz uma ilustração que eu achei interessante, que é a questão da diferença entre geração e criação de modo prático. Então imagine que existe um artista muito habilidoso, e esse artista, ele esculpe um homem à sua imagem e semelhança, com cada pequeno detalhe. Mas essa escultura, ela não compartilha de uma mesma essência que ele. Essa escultura é feita de um material diferente dele, essa escultura não consegue fazer aquilo que ele faz, se movimentar, ela é diferente. Mas esse artista, ele tem um filho. Esse filho é sua geração, porque compartilha de uma mesma natureza, de uma mesma essência. Já a escultura é criação, porque não compartilha dessa mesma natureza, é feita de uma forma diferente. Então o homem, ele é feito do pó, mas o filho, ele é gerado eternamente. Então a gente vê essa diferença de geração e criação. Nós somos criatura, mas o filho, ele é gerado pelo Espírito Santo porque ele é Deus. Então ele compartilha da mesma essência do Pai e do Espírito Santo, né? E
só que num corpo de carne. Aí que entra a questão da união hipostática, né? Exatamente, o infinito entrando no tempo, né? O atemporal tendo um começo, né? E fazendo a separação da história. Gera muita dúvida, a pessoa acreditar como é que um Deus vai nascer de uma virgem? Pois é, Como é que vai caber? Vai sair do corpo celestial, vai entrar numa pessoa. Então, por isso que gera essa... E é fé, meu amigo. Como Paulo fala, né? Como Paulo fala, em 1 Coríntios. Até aqui. 1 Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, para entender, tem que ter fé. Basta. não tem como... Você tem que duvidar por quê, para quê, como foi. Se a gente for entrar no campo da explicação científica, Como é que ele fez? como que fez? Rapaz, como é que... Ele que o DNA dela não vem, né? Pronto, eu ia entrar até nessa questão de novo. Rapaz, assim, se a gente for ficar pensando do ponto de vista científico, como é que as coisas acontecem, como é que do nada tudo se cria, né? Tem um verbo em hebraico lá em Gênesis que é bará, que é criar tudo a partir do nada. Se você for partir do ponto de vista científico, você não tem como explicar, né? Você tem que... É o sobrenatural, é o que está acima do tempo, do espaço, da matéria, criando todas as coisas, né? Então, eu ia falar sobre a questão, quer fazer um comentário? Acima do conhecimento humano. Acima do conhecimento humano, né? Não tem como caber nessa cachola aqui o entendimento de como tudo aconteceu, né? E aí, eu ia falar sobre a questão da união hipostática, né? Então, hipostases significa natureza. E a união hipostática é a união da natureza humana e a natureza divina de Jesus. Então, ele herda a natureza divina por meio do Espírito e herda a natureza humana por meio de Maria. Aí que entra a questão do DNA, porque ele é 100% Deus e 100% também homem. Aí existem alguns teólogos, né, pregadores, que vão defender que não há problema de Jesus herdar o DNA de Maria, uma vez que é uma coisa excepcional um homem nascer sem participação de uma junção carnal, né? Então, para que a semente do pecado seja passada adiante, é necessário que haja uma fecundação. Então, partindo desse pressuposto, não haveria problema haver a natureza divina herdada do Espírito, a natureza humana herdada de Maria, inclusive por meio do seu DNA. Mas aí eu sei que é um ponto de discussão, que já foi levantado aqui em outros momentos, né? Em relação a essa questão dele poder ou não herdar o DNA de Maria por ela ser uma pecadora, né? Nesse sentido. E aí, essa doutrina, né, que nós temos. Vou fazer um comentáriozinho rápido sobre essa questão muito importante. Essa palavra hipostática eu vim aprender um dia desse. Até 2 meses atrás não sabia nem o que era. Mas a pergunta que o Carlos Werner está trazendo é o seguinte: como é que pode uma pessoa ter um corpo carnal trazendo dentro de si uma natureza espiritual? Como é que pode Jesus ser gerado que não haveria problema em ele ter herdado a genética, né? Assim, vamos falar do pecado. O pecado, ele é essencialmente uma grandeza, né? Eu não encontro outra palavra. Uma grandeza ou um princípio de cunho meramente espiritual. Que o pecado, ele nasce originariamente na desobediência. Ou seja, a desobediência, ela é um ato volitivo. Desobediência, obedecer e desobedecer são atos volitivos. São atos que partem da consciência voluntária do homem. Então não existe um órgão do corpo, rim, fígado, baço. Não existe um órgão que gera o pecado. O pâncreas, ele gera o quê? Qual é o hormônio que o pâncreas gera? Produz. Alguém sabe, doutora? Insulina.
Pronto. E a vesícula produz o quê? A bile, né? Pronto. E as glândulas suprarrenais produzem o quê? Cortisol e adrenalina. Pronto. Cada órgão do corpo produz uma substância, mas não tem o órgão que produz pecado. Então o pecado ele é originariamente uma grandeza espiritual. Então não tem como o pecado de Maria ser repassado pelo sangue, vamos dizer assim. Porque a gente está falando de coisas espirituais. Só que toda a criação ela está contaminada. Por outro lado, toda a criação está contaminada de Adão e Eva, como você disse, estão todos num buraco, contaminados pelo pecado. Inclusive o DNA também. Porque o que é o DNA, doutora? Uma junção de ácidos, né? De ribossomos, do RNA. São substâncias. Então não dá para dizer que o sangue de Maria não tinha pecado, não estava contaminado, porque vem da genética. Então, se o sangue de Maria não está contaminado, Jesus poderia ter nascido da relação sexual, não haveria problema. Ele ia nascer santo. Mas não, tudo no ser humano está contaminado, inclusive o DNA. Agora, como é que ele é alimentado pela placenta? Como é que esse sangue roda em Jesus e não passa o pecado? Aí tem que explicar um bocado de coisa, né? Porque o pecado não é repassado pelo sangue, em princípio. Então é um negócio complexo, mas quem conseguir explicar a questão da união hipostática, vai explicar como é que transforma água em vinho, como é que de 5 pães e 2 peixes dá para alimentar 5.000 pessoas, e ele faz isso 2 vezes e ainda sobra 12 cestos. Quem quer explicar isso é a ciência, que adora explicar as coisas. Então quem explicar isso aqui vai explicar também como é que um corpo carnal que recebe na placenta os nutrientes de Maria, que é amamentado por Maria, mas não herda de Maria o pecado. Aí, para alguém que do nada faz tudo, faz sentido. Mas para mim, que tem um cérebro que pesa 2 quilos, fica ruim para entender. Então, para essas coisas que a ciência e a lógica não explicam, é que existe a fé. Então, a fé é um instrumento, é uma lente, um instrumento que o Senhor deu para nós quando a ciência para. Quando 2 mais 2 não é mais 4. Quando 2 mais 2 não é mais 4 e que 5 pães e 2 peixes dá para 5.000, para você entender e aceitar essa nova realidade só mediante a fé. E fé é radical. A fé não admite dúvida. O principal conspirador da fé é a dúvida. Está lá em Tiago, capítulo 1. Então a fé ela é simples, mas ela é radical. Ou você crê ou não crê. Beleza. Quer fazer comentário aí? Cheguei. Tem uma linha de pensamento, monofisismo, né? Que eles acreditam que o divino ter se misturado com o natural, né? Não criou Jesus como homem. Então ele era 100% Deus, somente. A natureza divina absorveu a natureza humana. Isso. Aí o que é que acontece? Aí surge o quarto concílio, que é o de Calcedônia, que aí se levanta essa questão para dizer que ele é 100% homem e 100% Deus. E eu estava lendo aqui, você falou sobre uma profecia de Isaías que diz assim, o 7 diz assim, o 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então, essa promessa que Jesus iria vir como homem é desde o Gênesis, né? Passando pelos profetas maiores, pelos menores, até chegar no Novo Testamento e Jesus nascer, né? E eu estava até
eu estava até, antes de sair de casa, eu estava lendo uma passagem, que é aquela passagem do Gadareno, né? Que Jesus chega ali em Gadara e, e diz assim, deixa eu só encontrar aqui, viu? Rapaz, quando a pessoa quer achar, não acha. Tá aqui. Navegaram para outra região, né, e tal. E quando ele chegou lá, os demônios viu Jesus e gritou. Prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui o próprio Satanás pregando sobre Jesus. Então, ontologia, sobre a natureza de Jesus, os atributos de Jesus, sobre escatologia, que ele diz assim, ainda não é o tempo de você me atormentar, né? Porque deixa para Apocalipse 20, né? Cristologia, que ele está dizendo que ele é filho de Deus Altíssimo. Então, assim, toda a escritura, quando a gente começa a estudar, e é uma particularidade de Lucas, que diz assim, eu investiguei, né? Eu investiguei minuciosamente sobre essa história, né? E ele diz assim, na época de Herodes, e aí você vê que a história teve Herodes, a história teve tá muito alto, né? Desculpa. A história teve o sacerdote Abias, né? Então, toda a história corrobora para esse Jesus, homem, né, filho de Deus, ter existido. E o próprio Jesus, ele se auto-intitula filho do homem, né? Então você vê que uma coisa comba com a outra perfeitamente. Agora vamos para o ponto 3. A pureza e a santidade do filho. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo, né? E a gente sabe que santo é aquilo que é separado do pecado. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado, como diz em Hebreus. Cordeiro sem defeito, imaculado, a santidade do filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação, necessariamente. Necessariamente precisa ser assim, né? Existe um termo que a gente usa na teologia chamado kenosis, que é o esvaziamento. Ele abriu mão da sua glória, se fez homem, e ele precisava fazer isso, assumir, né, a nossa identidade, para que ele pudesse fazer uma coisa por nós, né? Que é o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário de Cristo. Então, Jesus, ele veio 100% homem, 100% Deus necessariamente, puro, santo, para nos representar, tomando sobre si a nossa culpa, a nossa iniquidade, e morrendo em nosso lugar, para que nós, por meio da fé, pudéssemos tomar sobre nós mesmos a justiça que vem dele. Essa justiça não é uma justiça por méritos próprios, é uma justiça que nós herdamos por méritos de Cristo. Então nós somos justificados nesse sentido. Isso só acontece porque, como diz aqui no título, né, subtítulo, a pureza e a santidade do Filho eram reais. E aí eu me lembro de uma passagem da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, todo pecado nos é purificado por causa disso aqui. Porque ele era puro, santo, 100% homem, 100% Deus, e ele pôde nos representar e nos lavar com o seu sangue verdadeiramente. Nos purificar por meio do seu sangue verdadeiramente. Senhores, é com muito temor e tremor que eu venho aqui fazer essa participação, né? Eu vou passar a palavra agora para o mestre Diego.